E aí, gente, estamos começando agora mais um Recrutalks, então, assim, boa noite para todo mundo. Obrigada por estarem aqui, por chegarem na hora, a gente ter esses 5 minutinhos aí de tolerância, né, para todo mundo se ajustar. Já estamos todos aqui, nosso palestrante convidado já está aqui. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Carol Branco, né, uma das sócias fundadoras da Recrute aí. E quem ainda não participou de um Recrutalks, né? Então, vou só falar rapidinho aqui do que é o Recrutalks, por que ele surgiu. Inclusive, o tema de hoje foi uma sugestão de uma pesquisa que a gente faz com os participantes. Então, o que vocês pedem aí na pesquisa, a gente tenta organizar, tá? Então, a gente organiza já há algum tempo encontros mensais. Antes eram presenciais e por razões óbvias aí, né? A gente mudou para o meio virtual, tem funcionado bem, né? Então, é isso que a Recrutei vem fazendo. Então, a gente é startup aqui do Porto Digital, então ficamos em Recife. E a gente tem uma plataforma online de inteligência artificial, né, que ajuda aí os gestores, RHs a selecionar o talento certo. Então, não vai ter jabá, a gente sempre faz o Recrutalk realmente para trazer conteúdo para as pessoas que se interessam, mas assim, sigam a gente aí nas redes sociais, porque a gente avisa sempre os novos eventos, as novidades e tudo para deixar todo mundo antenado aí, de acordo com as nossas redes sociais, tá? E hoje tenho o prazer aí enorme de poder ter convidado, e ele topou e pôde, né? Eu vou deixar que ele se apresente, o Matheus Haddad, para falar desse tema, assim, super massa. Eu, particularmente, já fui, posso dizer que aprendiz, aluna, já participei de uma formação com o Matheus ano passado. Gosto muito do tema, né? E gosto muito da didática dele, e é uma referência no assunto aqui no Brasil. E antes de eu dar a palavra para ele se apresentar, eu queria só explicar um pouquinho da dinâmica, como é que vai ser hoje, tá? Então, como é que vai ser a dinâmica? O Matheus vai entrar, ele vai fazer uma exposição e algumas provocações aí ao longo de mais ou menos 1 hora, e a gente vai ter 15 minutos finais para tirar dúvida. Mas não precisa guardar essa dúvida ou esse comentário até o final. Então, se vocês foram tendo dúvidas aí, é só escrevendo no chat ou levanta a mãozinha que tem aqui embaixo, para que a gente vá anotando a ordem, e aí quem levantar a mão, a gente depois vai liberar a câmera para você falar aí para todo mundo. Quem quiser mandar pergunta escrita, manda do chat, e a gente vai fazer no final por ordem de chegada. Então, quem perguntou primeiro a gente responde, tá? Então, é isso. Então, Matheus, muito obrigada mais uma vez. Lucas, coloca nosso palestrante aí no centro, que a palavra está com ele. Obrigado, Carol. É um prazer estar participando desse papo com vocês aqui, ainda mais falando de um tema tão bacana para os dias de hoje, né? E eu fico muito feliz de conversar com essa comunidade de Recife, né, de Pernambuco, porque foi um lugar que eu gostei muito de estar nas duas oportunidades que eu tive, né, de levar o meu workshop até vocês. A minha formação ela vem da área de TI, porque eu sempre fui uma pessoa que achava que precisava de um trabalho que não precisasse conversar com as pessoas. Então eu queria ser aquele programador que não conversava com ninguém. E rapidamente eu percebi que eu escolhi a profissão errada, porque a minha profissão é a que mais faz conversar com as pessoas, porque eu precisava entender o software que elas precisavam, né? Eu precisava compreender muito o usuário antes de construir qualquer coisa. E aí, na minha trajetória profissional, quando eu criei a minha empresa, a WebGo, em 2008, para desenvolver software utilizando métodos ágeis, o fator pessoa se tornou central na minha visão em relação às empresas, né? Eu percebi o quanto é mais relevante, o quanto é mais importante as pessoas e as relações entre elas numa organização para que a gente pudesse prosperar, né? E aí eu comecei a estudar sobre gestão de pessoas, sendo influenciado muito pelos métodos ágeis, né? E por conta disso, a WebGo acabou desenvolvendo um estilo de gestão bastante diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Depois de 12 anos, é fácil falar assim uma palestra, né? Porque foram anos e anos tentando, errando,
aprendendo, experimentando. Então eu consigo, de uma certa forma, ficar tranquilo em compartilhar a minha experiência com vocês aqui hoje, né? Hoje a WebGo é uma holding, é um grupo de empresas. Ela tem o ateliê de software que presta o serviço original que a WebGo tinha, né? Que é o desenvolvimento de software sob medida, utilizando métodos ágeis. A gente também tem uma startup no grupo chamada Granato Financeiro, é um SaaS de gestão financeira para micro e pequenas empresas. E a gente também tem uma escola, que é a Escola Lumiar, aqui em Poços de Caldas, do lugar onde eu estou morando hoje, Minas Gerais. E todas essas empresas, apesar de serem muito diferentes, os seus negócios, elas têm em comum esse jeito de pensar na gestão, esse jeito de estruturar a organização, esse jeito das pessoas interagirem, né? Então, é o que temos em comum e é o que a gente está tentando perceber como importante para as empresas hoje, né? Dado o cenário da pandemia e das dificuldades que todos enfrentam aí. A minha empresa, né? O ateliê de software é a empresa que tem mais pessoas, tem cerca de 50 pessoas no ateliê de software. E a gente tem coisas assim, para vocês terem uma ideia, né? São as próprias equipes que contratam e demitem seus integrantes. São as próprias equipes também que determinam os salários das pessoas que vão ser contratadas e que também discutem sobre os aumentos salariais. São as próprias equipes que organizam processos de feedback para que a pessoa possa evoluir e melhorar a sua contribuição de valor para os seus clientes. A gente não tem RH, né? Mas fazemos nas equipes tudo o que o RH faz. Então, são as próprias equipes que refletem sobre as suas necessidades de capacitação e buscam conteúdos, cursos, treinamentos para que se capacitem para atender o cliente melhor. São as próprias equipes que gerenciam a parte financeira, porque todas as informações financeiras do ateliê de software são compartilhadas com todas as pessoas. Então, isso cria um ambiente onde todo mundo participa efetivamente da gestão. E aí eu tenho uma capacidade de adaptação muito grande quando aparece uma crise como essa, sim, porque todos são muito responsáveis pelo negócio, né? Então, só para vocês terem uma ideia de que tipo de contexto eu estou dizendo aqui quando eu cito a minha experiência na WebGo. Hoje aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre RH ágil, que é um tema recente, relativamente recente, mas que é uma distopia. E eu vou explicar por quê, né? Tudo está virando ágil, né? Todos os departamentos estão virando ágil. E aí o RH entrou nessa dança também. Então, a minha ideia aqui é explicar um pouco para vocês esse movimento, compartilhar alguns conceitos importantes para essa compreensão, apresentar algumas ferramentas, citar algumas empresas e o que elas estão fazendo. E aí depois a gente pode bater um papo no final, posso responder as perguntas que tiverem, né? Posso também ouvir as contribuições de vocês aí, dado que tenho certeza que estão experimentando coisas diferentes também nas organizações da qual vocês fazem parte. Carol, vou compartilhar minha tela aqui. Eu acho que vai me ajudar a explicar alguns conceitos importantes que eu trouxe para hoje. Legal. Estão vendo aí? Sim, já estamos vendo. Legal. Vou só abrir aqui. Bom, eu acho que antes da gente pensar no RH, a gente tem que pensar num conceito anterior a ele, que é o conceito de gestão, né? Porque antes do RH ser ágil, a gente já vem falando há muitos anos de uma gestão ágil, não é? E aí, quando você começa a refletir sobre essa expressão, né, o que significa uma gestão ágil? É uma gestão onde todas as coisas são feitas rapidamente, né? Onde a gente utiliza Scrum, onde a gente utiliza Kanban, onde a gente utiliza práticas, por exemplo, da Extreme Programming para programar, né? O que significa uma gestão ágil? O conceito melhor para você explicar o que é uma gestão ágil é o conceito de adaptabilidade, né? O quão
adaptável é essa gestão dada ao cenário que a empresa enfrenta. Então, olha só, vocês perceberam nessa pandemia alguns restaurantes que conseguiram mudar rapidamente o seu negócio para delivery e começaram a entregar, enquanto outros não conseguiram fazer isso e fecharam, né? Os que conseguiram fazer delivery conseguiram ter uma certa agilidade, conseguiram se mover rapidamente numa direção contrária ao que eles tinham, né? E conseguiram adaptar a sua maneira de trabalho para poder encarar um jeito diferente de gerar valor para o cliente. Então, aquele restaurante que se adaptou rapidamente, ele foi ágil, né? Porque a agilidade tem a ver com velocidade na mudança de direção. Tiveram escolas que demoraram mais de um mês para criar uma certa infraestrutura e processos e capacitar as pessoas para poder fazer encontros remotos com seus estudantes. Teve escolas que demoraram uma semana. Então, escolas que rapidamente entenderam e se adaptaram, elas possuem uma gestão ágil porque isso permitiu, olhando de fora, que ela rapidamente se adaptasse ao cenário novo, né, que apareceu com essa pandemia. Então, agilidade é velocidade de adaptação. Quando você pega, por exemplo, uma grande empresa de recrutamento, que tem lá 1.000 funcionários, por exemplo, e ela tem uma gestão mais tradicional, ela vai ter muita dificuldade de mudar de direção, porque é como se fosse um grande transatlântico numa tempestade, como a gente vive hoje. Agora, uma startup de recrutamento, ela é uma lancha. Então, dado o cenário, ela consegue mudar rapidamente a sua direção e fugir dessa tempestade ou aproveitar as oportunidades que a tempestade apresenta. Olhar as empresas dessa maneira te faz compreender o real significado de agilidade, sabe? Então, assim, o quanto as crenças sobre o negócio, sobre a gestão, sobre o trabalho, sobre as pessoas impedem que a sua empresa tenha uma gestão ágil. Impedem que mudanças aconteçam rapidamente e que a gente possa se adequar ao contexto para poder reagir a uma crise ou aproveitar uma oportunidade que aparece. O quanto a sua empresa é ágil para poder responder aos movimentos de várias startups que estão brotando, de repente, dentro do seu mercado, né? A gente vê, por exemplo, exemplos como Nubank, né, que apareceu, os bancos não conseguiram reagir a tempo e o Nubank já ficou grande, né? Então, a dificuldade de movimentação de grandes organizações que utilizam gestão tradicional ou não ágil, né, é exatamente relacionada a essa questão da adaptabilidade, da reação rápida para a mudança de contexto, né? Então, gestão ágil vem daí. Agora, falamos a palavra gestão aqui várias vezes, certo? Um monte de vezes. E é uma palavrinha que está na boca de todo mundo hoje nas organizações. Em toda reunião que você faz, agora online, você fala a palavra gestão. Gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão financeira. O que a gente esquece é do real significado dessa palavra. Então, acho que é o primeiro passo que eu queria dar aqui com vocês. É tentar compreender melhor o que é gestão, antes dela ser ágil, antes dela ser tradicional, né? E eu trouxe aqui uma definição muito simples, que é a definição que a gente compartilha nos cursos, que é a seguinte, olha só. A gestão é mediação do uso de recursos. Então, lá na sua empresa, você tem dinheiro, você tem o prédio, a infraestrutura, os computadores, as mesas, as cadeiras, e esses recursos, eles são finitos, né? Eles são caros, são restritos, você não pode ter todo o dinheiro do mundo para fazer o negócio dar certo, e às vezes você não tem o melhor equipamento ou o prédio mais bonito. Então, os recursos que você tem que controlar o uso deles muito bem, né? De forma muito eficiente, muito econômica, né? Você faz isso na sua casa quando você controla ali, na sua cozinha, no seu armário, a comida que tem, né, para que ela dê até o final do mês, né? E junto com o salário que você recebeu, o dinheiro que você tem no bolso, mais o dinheiro do banco, mais o cartão de crédito, você tenta mediar o uso desses recursos
para que acabe o mês e você ainda tenha um pouquinho de comida ali sobrando, dinheiro também sobrando, preferencialmente. Então, essa é a parte fácil da gestão. E ela é fácil porque ela é técnica. Né? Você consegue encontrar como fazer gestão financeira, gestão de estoque, gestão de matéria-prima. Enfim, é o que você consegue encontrar no Google. Né? Então, você consegue buscar técnicas e ferramentas que te ajudam na gestão desses recursos. Se gestão fosse só isso, a gente nem estava aqui nessa palestra hoje. Né? Porque não teria motivos para a gente discutir. Todos os motivos vêm disso aqui. Gestão, além da mediação do uso de recursos, também é a coordenação da capacidade humana. Porque é só junto com a capacidade humana que esses recursos conseguem ajudar uma empresa a alcançar um objetivo que ela quer. Então, gestão é sobre alcançar um objetivo. E aí, para alcançá-los, eu lanço mão dos recursos que eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho a contribuição das competências das pessoas, dos conhecimentos dessas pessoas, e aí eu consigo, né, alcançar o resultado esperado. Quando você lê ali que gestão é a coordenação da capacidade humana, né, fecha os olhos e imagina, né, o que significa isso para você? O que é coordenação da capacidade humana? Quando você ouve essa frase, o que vem à sua mente? Porque de 99% das pessoas, o que vem à mente é alguém coordenando alguém. Alguém responsável por coordenar a capacidade de um grupo de pessoas. Né? Essa imagem é a imagem mais comum para todos nós. Porque é assim que a gente vê em casa, por exemplo, os nossos pais coordenando as nossas ações ali. A gente vê isso na escola, né? O professor coordenando os estudantes, a diretora coordenando os professores e tudo mais. E aí você cresce com essa visão de coordenação, que ela parte sempre de alguém que coordena alguém. Só que essa é uma forma de fazer coordenação da capacidade humana. E é a forma mais primária, porque ela parte da premissa que as pessoas não têm capacidade de coordenação própria, então alguém tem que coordenar o trabalho para essas pessoas. E aí você entende que funciona muito bem para crianças, por exemplo. Geralmente um grupo de crianças não tem essa capacidade, um adulto ali explica, orienta, coordena a ação dessas crianças para que alguma coisa possa ser feita. Então, quando não existe a capacidade de coordenação no grupo, nas próprias pessoas que trabalham, você tem alguém, um coordenador, um gestor, que tem essa habilidade. E aí, ele fica responsável pela coordenação do grupo. Só que isso é ruim, porque a capacidade de coordenação de uma pessoa, ela sempre será inferior ao total da capacidade de coordenação do grupo. Então, a primeira coisa que esse coordenador que detém essa capacidade tem que fazer é ajudar o grupo a desenvolver essa capacidade de coordenação própria, para que ele se torne desnecessário nessa posição de coordenador. E aí o grupo possa coordenar o próprio trabalho. Então, a presença de um gestor, de um coordenador, de um supervisor, é o maior sinal que não existe capacidade de coordenação na própria equipe, ou que a empresa está ignorando isso. Porque essas mesmas pessoas que precisam de um gestor, fora da organização, no trabalho voluntário, conseguem trabalhar juntas e fazer um trabalho excepcional, mais engajadas, sem receber um tostão, para poder atender uma causa. Então, isso mostra para vocês que existem vários estilos de coordenação. O mais primário, o mais simples deles é alguém coordenando um grupo. Mas é o que todas as organizações utilizam, ou a maior parte utiliza. E é claro que quando você faz isso, você fica limitado à capacidade de uma pessoa. Pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você fica limitado à capacidade dela. É um risco muito grande. E aí, você faz todo esse esforço, ou toda essa organização, para que a capacidade humana, junto com os recursos, alcance um objetivo. Aí você também pode pensar assim, legal, Matheus. Então quer dizer que um objetivo é algo que eu desejo, que eu não alcancei ainda, é isso.
Se eu não alcancei ainda, porque as coisas que eu estou fazendo não foram suficientes para alcançá-lo. Isso. Então, eu preciso fazer coisas diferentes, eu preciso mediar o uso de recursos de forma diferente, eu preciso coordenar a capacidade humana de forma diferente para que eu alcance um resultado que eu não alcancei ainda. Isso. Então, gestão é sobre fazer o que você não está fazendo. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você estará alcançando o mesmo resultado. Logo, você precisa fazer diferente para alcançar um objetivo que você ainda não alcançou. Gestão é sobre fazer o que você não está fazendo. Gestão é sempre sobre mudanças. Tem estilos de gestão mais tradicionais que conseguem mudar lentamente. Tem estilos de gestão ágeis que mudam rapidamente como as coisas acontecem numa empresa. Então, esse é um primeiro passo primordial de compreensão, porque a palavra gestão perdeu muito significado aí nesses anos todos de administração científica, né? Uma outra coisa primordial de compreender também que está relacionado a isso é que a gestão tradicional divide a empresa em duas grandes alas, em duas grandes castas, vamos dizer assim. Os pensadores e os executores. Os pensadores são as pessoas que tomam as decisões, traçam estratégias e planos e, através de uma média gerência, por exemplo, controlam a execução disso na operação. E aí as pessoas que executam são os executores, são pessoas que não precisam pensar sobre o que elas estão executando, porque isso já foi pensado por quem está lá na diretoria, na gerência, enfim, né? Então, quando eu organizo dessa maneira, eu estou partindo do princípio que eu posso ter eficiência na organização. Poucas pessoas, as mais capacitadas, as mais experientes, se reúnem, estabelecem o que deve ser feito e depois isso é espalhado para a organização, numa estrutura piramidal, e controlado de perto para que possa ser executado conforme planejado. E aí, se eu controlo de perto, eu tenho a garantia que o plano que foi traçado para essas pessoas no topo, ele vai ser executado de forma eficiente. E isso vai fazer a organização ter um resultado muito bom no final do ano. Essa é a premissa. Só que essas mesmas pessoas que são as mais experientes, as que conhecem mais, nenhuma delas foi capaz de prever o Covid, por exemplo. Então, não teve nenhum planejamento estratégico de nenhuma empresa que preveu uma pandemia como essa, né? O que mostra o quanto isso é ilusório. E nesse instante, o que eu preciso fazer? Contar com a capacidade de todas as pessoas da minha organização para eu conseguir reagir à crise. E aí você recorre ao que tem mais valor e percebe que aquelas pessoas que só executavam, de repente eram as pessoas que mais conheciam do seu negócio, que mais conheciam do seu cliente e que mais sabiam o que deveríamos fazer para reagir a esse momento. Então, trabalhar dessa maneira, que é a maneira mais tradicional, leva a gente a ter comportamentos ruins também. Porque geralmente os executores, eles têm um comportamento de zumbis organizacionais. Eles só fazem aquilo que são mandados, né? Sempre fazendo o mínimo para não ser mandado embora e o máximo para conseguir progredir no plano de carreira, né? O interesse é único, não é no cliente ou no negócio da organização. O interesse é de sobrevivência e progresso interno. Não importa o que aconteça fora dali, né? E aí você tem pesquisas do Instituto Gallup que mostram para a gente que essas pessoas, né, representam 80% da organização. São pessoas desengajadas do trabalho, que estão ali dia após dia, ganhando seus salários no final de cada mês, pagando seus boletos, mas contribuindo de uma maneira muito precária para a organização que precisa aprender constantemente e se adaptar ao cenário que temos hoje no mundo. Por isso que a gente está tentando fazer a organização ser ágil, porque esse tipo de estrutura ela se tornou obsoleta.
né? Como estrutura e também como práticas de gestão. Por exemplo, quando você define um cargo para uma pessoa, você está restringindo a pessoa naquele cargo. Ela só faz coisas que estão descritas para aquele cargo. Isso, no contexto de complexidade de hoje, é inviável. Você precisa que todo mundo colabore onde for possível e que não fique restrito ou refém das barreiras que o cargo, ou o departamento, ou a área impõe sobre ela, né? Então, a gente está tentando ser ágil porque tudo que nos trouxe até aqui, em termos de gestão, não será o que levará a gente 100 anos para frente agora. É preciso repensar o modelo. A metáfora que eu sempre uso nos cursos é como se as organizações estivessem tomando uma sopa com um garfo, sabe? Parece que antes funcionava muito bem, porque antes era comida, só que agora virou sopa, né? E o garfo não está funcionando mais, eu não estou conseguindo. Aí você fica super preocupado, olha no mercado que está acontecendo e fala assim, já sei, vou colocar um garfo ágil na minha organização. Aí você põe Scrum, Kanban, só que você não entendeu que você ainda está tomando a sopa com garfo. Não importa se o garfo é dourado ou não é dourado, né? Importa que a estrutura está errada. O jeito de organizar a empresa, o jeito de fazer a gestão não é compatível com o ambiente externo à empresa mais. Porque há 100 anos atrás era tudo mais estável, né? Menos concorrência, menos conexões entre as empresas, entre os países, menos globalização, menos produtos disponíveis no mercado, menos startups, menos tudo. Hoje é uma complexidade enorme. Então, se há 50, 70 anos atrás esse modelo funcionava muito bem, hoje ele está matando as empresas que insistem em conduzir a organização com essa abordagem de gestão, que separa pessoas entre pensadores e executores. E a gente foi tão bom em lidar com esse modelo, mas tão bom que a gente chegou nisso aqui como evolução, né? A gente ficou bom de fazer pirâmide, porque a gente também reestruturou toda a empresa e as empresas cresceram, né? Para uma pirâmide ainda maior, com subpirâmides dentro de cada departamento, porque cada área tem o seu diretor, seu gerente, seu supervisor. Então você tem hoje uma estrutura de controle, de comando e controle que custa mais caro do que quem gera valor para o cliente. Isso é uma distorção enorme para uma organização, né? Você tem mais gente e mais recursos sendo destinados para controlar o trabalho do que para executar o trabalho, né? Porque os gerentes, os diretores custam muito mais caro do que quem executa o trabalho. E aí, a grande mudança é que as gerações de trabalhadores que vieram ali da década de 70 para frente, elas trouxeram pessoas para o mercado de trabalho que pensam um pouco diferente, que têm outros valores, né? Que não são tão preocupadas com estabilidade, por exemplo, do tipo trabalhar 30 anos numa empresa, né? Que muda de propósito constantemente, né? Tem mais liberdade para escolher, dado as opções que temos disponíveis hoje na vida como um todo. O tipo de trabalho mudou também. O trabalho deixou de ser mais manual e passou a ser mais intelectual. Então, agora, boa parte das pessoas, a maior parte das pessoas no mundo trabalham com um aspecto cognitivo para executar o trabalho, né? Eu preciso pensar para fazer. Na área de TI, isso é muito forte, certo? Porque na área de TI tudo é um problema para ser resolvido, um software para ser construído. E aí a pressão na área de TI foi tão intensa que os métodos ágeis surgiram lá. Mas hoje todas as outras áreas, todos os outros negócios estão percebendo que esse mesmo comportamento deveria estar em toda a organização, não só na área de TI. E aí o RH foi um que se tornou ágil, por exemplo, né? Mas é interessante ver em que cenário, em que contexto surgiu o RH, né? Na hora que os gestores, os pensadores perceberam que dependiam mais das pessoas e essas pessoas começaram a ficar mais espertas, ou seja, começaram a ter acesso à informação, começaram a estudar mais, ter uma formação melhor, né? Começaram a trabalhar em equipe, por isso que a gente passou a chamar as pessoas de colaboradores no meio do caminho aí. Essas pessoas começaram a questionar os seus gestores.
né? A questionar o plano de carreira, a questionar como elas poderiam subir nessa hierarquia, a questionar sobre capacitação, né? Essas pessoas começaram a ficar desmotivadas pelo autoritarismo que elas encontravam nas organizações hierárquicas, né, de alguns anos atrás. E aí, para lidar com esses efeitos colaterais da gestão tradicional sobre as pessoas que começavam a usar mais a cabeça para trabalhar do que as mãos, a gente criou um departamento, né? Porque era preciso cuidar desses efeitos colaterais para não desestabilizar a grande máquina que era a empresa. Então, o que o RH faz hoje? Ele só fica resolvendo problemas, capacitando pessoas, fazendo avaliação de desempenho, plano de carreira, né, pesquisa de clima, fica tentando tampar os buracos que a gestão tradicional cria sobre o trabalho e os trabalhadores do conhecimento de hoje. Então, é um departamento que, na situação de hoje, só existe porque a empresa ainda insiste na gestão tradicional. Porque se ela não insistisse mais nesse modelo de organização mais primário, né, não precisaria de RH. Não precisaria do RH como um departamento, como uma área. Porque as coisas que o RH faz, as pessoas podem fazer de forma distribuída. Pode estar espalhado na organização. E as pessoas que trabalham no RH poderiam ser facilitadoras desse processo, apoiando as equipes, as pessoas. Não é que a gente demitiria todo mundo do RH. Não precisaria ter um departamento como RH. Até porque a própria existência do RH é um dos principais motivos que fazem a gestão tradicional perpetuar nas empresas. O RH amarra tudo. E ele detém um poder muito grande, porque geralmente conhece o salário das pessoas, porque geralmente tem uma relação próxima a quem tem o poder nas empresas. Então, se você quer promover uma mudança na gestão da sua empresa e você é do RH, a primeira coisa que você tinha que pensar é de extinguir o RH, para você começar a mudar estruturalmente as relações e os comportamentos das pessoas que trabalham ali, aproximando, por exemplo, gestores das equipes, né, sem que vocês precisem ser um intermediário, né, nesse sentido assim. Quando eu começo a pensar numa gestão ágil, eu começo a pensar em pessoas e relacionamento entre elas. E todos passam a atuar como pensadores e executores, né? Então, olha só, aquela mesma pessoa que é capaz de pensar lá no trabalho voluntário que ela faz, ela também pode pensar na empresa agora, né? E aí, todo mundo pensando e executando junto, eu consigo ter resultados que nenhuma estrutura, que nenhum processo vai ser capaz de alcançar. E aí, nesse cenário, a gente entende a importância do trabalho em equipe hoje, né? Como se fala nisso hoje, como isso se tornou uma coisa importante no mundo do trabalho. Porque até então, todos trabalhavam sempre em grupo. Sempre em grupo. A gente nunca aprendeu a trabalhar em equipe na escola, né? Você agrupava as pessoas para fazer um trabalho. Isso não é uma equipe, né? Na Copa do Mundo, você viu o Brasil levando 7-1 da Alemanha. Então, a Alemanha era uma equipe, o Brasil era um grupo. Isso tem uma diferença gritante na execução, deu para ver no jogo, né? Então, é um abismo que separa o trabalho de um grupo, um trabalho em equipe. Poucas empresas se dedicam a fazer um trabalho de formação de equipe, porque isso parece desperdício. Não, põe as pessoas na sala e deixa elas, né, executando aí o trabalho, pronto, já é uma equipe. Pois é, isso não é uma equipe, né? No ateliê de software, por exemplo, quando a gente negocia um projeto novo com algum cliente, a gente pede para esse cliente um mês para começar o projeto dele. Por quê? Porque nesse um mês a gente faz um processo mínimo de formação de equipe. Para que quando aquela equipe contratada pelo cliente começar a executar o projeto dele, ela realmente atue como uma equipe. As pessoas se conheçam, sabem como cada um trabalha, o jeitão de cada um no trabalho, né? Tem um entrosamento alto e aí podem gerar valor para esse cliente. Esse tipo de preocupação antigamente era desnecessário, porque o processo, né, o trabalho era muito mais simples. Hoje o trabalho do conhecimento é muito mais complexo e aí você precisa ter uma interação grande entre as pessoas
trabalhando em equipe para que ele possa ser feito. Então, isso é uma coisa que poucas empresas dão valor ou importância hoje, né? O que eu vejo acontecendo na maior parte das empresas é um processo de crescimento que levam elas a adotar uma gestão tradicional porque a crença do trabalho persiste nas nossas cabeças de forma geral, né? Todo mundo vê a empresa sempre da mesma forma porque se acostumou a isso, né, desde a infância. Então, olha só como que isso repercute em um dos aspectos de uma gestão ágil, que é a estrutura organizacional, né? Então, a gente tem uma startup aqui, certo? Então lá, tá todo mundo daquela startup, todo mundo dando sangue, fazendo de tudo. Configura o Zoom, faz evento, faz café, varre o chão, faz o que for preciso para o negócio dar certo. Todo mundo vende, todo mundo atende, né? E aí, o entrosamento entre essas pessoas cresce a cada dia. E se esse entrosamento encontra uma demanda do mercado, essa startup começa a dar certo, começa a vender e cresce. E aí esse crescimento leva à contratação de novas pessoas. E aí alguém ali no meio levanta a mão e fala assim, gente, não dá, nós estamos crescendo muito rápido, precisamos nos estruturar. Essa é a expressão, sabe? Precisamos nos estruturar. Porque antigamente eram 4 pessoas, dava pra gente conversar, a gente sentava junto na mesa, tomava café, almoçava junto, jantava junto, conversava o tempo todo. Agora somos, sei lá, 20, 30. Eu nem cumprimento mais todo mundo, não dá, né? Eu não encontro todo mundo mais. Vai almoçar de grupo, uma turminha para lá, outra turminha para cá. Então já não temos mais a mesma comunicação. Precisamos nos estruturar. Sempre a mesma conversa que eu escuto, né? E aí, o que que acontece? Você sai de um modelo de um modelo estrutural que fez a empresa dar certo para um modelo focado em eficiência e controle da comunicação. Então você cria uma pirâmide organizacional, define um CEO, presidente, diretor, vice-diretores, gerentes, e aí você coloca um overhead, né, de gestão caro que deixa de olhar para fora, porque essas mesmas pessoas que estão aqui agora param de olhar para o cliente e orientam as de baixo como elas devem olhar para os clientes. Só que foram essas pessoas que lá no começo tinham a visão do negócio e conseguiam encarar os clientes e falar com eles e vender a empresa. Então agora elas olham para dentro da empresa para controle, regras, estratégias, compliance, sei lá, qualquer outra coisa que o cliente não quer nem saber, porque o cliente só quer saber do produto, né? E aí tentam treinar essas pessoas. Por outro lado, você também poderia crescer da mesma forma que fez o negócio dar certo, né? Então, você começou com uma célula pequena e essa célula pequena que promoveu o sucesso que levou você a um crescimento. Então, você percebendo isso, ao invés de crescer de forma piramidal, você pode crescer em formas de células. Você quebra a sua empresa em 3 mini empresas, por exemplo. Mini empresas mesmo, né? Só que você não vai abrir um CNPJ para cada uma delas. É um CNPJ só, né? O círculo maior aqui. E internamente, você pode ter uma mini empresa virtual ali, que atende um público específico, a classe A do meu mercado. O outro vai atender a classe B e o outro a classe C. Ou essa célula aqui atende o sul e sudeste, essa outra aqui norte e nordeste, essa aqui o centro-oeste. Então você pode também ter uma divisão de geração de valor demográfica, né? Então você consegue estruturar a organização em organizações menores, mas cada uma delas ainda direcionada para a geração de valor para os clientes, né? E aí você não perde o propósito original que fez a empresa crescer. Você simplesmente replica o modelo que fez a empresa dar certo, né? Então isso é um crescimento distribuído. Por exemplo, tem uma empresa chinesa chamada Haier, é uma empresa que produz eletrodoméstico. Ela tem 75 mil funcionários. É a maior empresa de produção de eletrodomésticos do mundo hoje. Ela é dividida em milhares de microempresas, né? Ela não tem uma estrutura piramidal. Tem uma outra empresa, a Buurtzorg, que é uma empresa de cuidados médicos.
fica na Holanda, ela tem 14 mil funcionários. Só que ela é organizada, estruturada em pequenos grupos de até 12 enfermeiros ou enfermeiras, que fazem os atendimentos a domicílio em bairros, cidades e países na Europa toda, né? Então, é uma empresa que é formada por grupos de até 12 enfermeiras e tem uma central que dá suporte para esses grupos. A central tem 40 pessoas que suportam as outras 13.500 e tantas pessoas, né? Então, é uma estrutura distribuída que confia na atuação das pessoas que estão na ponta e que não precisa ter controle sobre essas pessoas porque elas têm autonomia para atuar. Então, quando você não tem comando e controle, você tem autonomia e colaboração predominando nas relações entre as pessoas. Isso é um ponto importantíssimo de compreender, e eu trouxe um slide só para mostrar isso funcionando. Então, suponha que essas pessoas trabalham numa empresa em equipe e que essa zona cinza ao redor delas é o que a gente chama de zona de autonomia. Essas figuras geométricas que estão dentro das zonas de autonomia são problemas, tarefas, atividades que essas pessoas são capazes de resolver de forma autônoma, né? O que significa autonomia? Poderia ter colocado um outro slide desse, né? Porque autonomia também está virando uma palavrinha da moda aí. Temos que dar autonomia para as pessoas. Gente, autonomia não se dá, né? Autonomia se desenvolve. Porque ser autônomo significa decidir como agir de acordo com as próprias regras. E para você fazer isso, para você ser capaz de decidir de acordo com as suas próprias regras, dentro de um ambiente de trabalho, o que você precisa saber? Eu preciso saber, primeiro, as minhas próprias capacidades, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo, quem eu sou, ter um autoconhecimento da sua personalidade, do jeito que você interage com o mundo. Só aí é um mundo, né? Porque as pessoas mal se conhecem, né? Você também precisa conhecer, além de você mesmo, você precisa conhecer o outro que trabalha com você. Quem é esse outro? Ter empatia com as pessoas, saberem que essas pessoas são capazes de fazer o que elas não são capazes, né? Como elas gostam de interagir, como elas não gostam de interagir. E aí, além de conhecer você mesmo e o outro, você ainda precisa conhecer o contexto, o ambiente. Quem é o cliente, os objetivos, os dados financeiros, estratégicos e mercadológicos necessários para que, junto com o conhecimento do outro e de você mesmo, você tome uma ação autônoma. Ah, então eu vou fazer isso. E você só faz isso, você só age com autonomia porque você compreendeu o outro e o contexto e você entende os impactos e as consequências da sua ação naquele ambiente onde você trabalha. Quando você age dessa maneira, você age com autonomia. A gente é acostumado a olhar para essas pessoas e falar assim, ah, o Matheus é muito maduro no trabalho. Não, a maturidade é a autonomia, né? Eu consigo agir com autonomia porque eu tenho discernimento de quem eu sou, das minhas capacidades, das outras pessoas que trabalham comigo e do negócio. E aí eu consigo tomar uma ação responsável, né? Então, a responsabilidade decorre da autonomia. Não é premissa para ser autônomo. Você não tem que ser responsável para ter autonomia. Você precisa ter autonomia para demonstrar que você age com responsabilidade. E aí, quando você age com autonomia, o engajamento muda bastante, né? Porque daí você realiza aquilo que você acredita que é importante. Então, nesses cenários, as formas geométricas ali representam coisas que podem acontecer no trabalho e que eu consigo agir com autonomia. Então, tem pessoas que têm mais autonomia, tem pessoas que têm menos, né? Tem pessoas que desenvolveram mais, pessoas que desenvolveram menos. Isso é normal e natural que seja assim. Existem situações que a tarefa a ser feita, né, ou o desafio encarado ali para as pessoas aparecem ali, ó, bem no limite da zona de autonomia entre as pessoas. Então, são situações onde eu preciso trabalhar junto com outras pessoas para dar conta.
Por exemplo, é uma tarefa que eu tenho que fazer amanhã e eu não vou dar conta de fazer tudo hoje, eu preciso contar com a ajuda de alguém. Aí eu chamo a Carol e falo, Carol, vem aqui, me ajuda a fazer essa tarefa. Eu dou conta, mas tem que fazer amanhã para amanhã cedo. Aí a Carol vem e faz junto comigo. Pode ter uma situação onde eu saiba fazer uma parte da tarefa e a Carol sabe fazer a outra parte. Então nós vamos ter mesmo que trabalhar em conjunto para dar conta, porque senão a gente não vai conseguir resolver esse problema ou executar essa atividade. E situações onde, por exemplo, a Carol não sabe nada e eu chamo ela para trabalhar comigo porque eu vou ensinar ela então como fazer aquilo, né? É uma possibilidade de aprendizagem. Nessas situações, só nessas, né? Se você tem autonomia permeando as relações entre as pessoas, você tem como consequência natural a colaboração, que é o trabalhar junto, né? Colaborar. Então, eu entendendo a Carol e a Carol me entendendo e a gente entendendo o contexto, o problema, a gente toma a decisão autônoma de trabalhar juntos. Então, quando o seu chefe chega e fala assim, vocês dois trabalhem juntos nisso, isso não é colaboração. Porque não partiu de uma relação de autonomia, mas sim de uma relação de heteronomia. Heteronomia é quando alguém te fala o que fazer. Tipo o seu pai em casa, sua mãe em casa, seu professor lá na escola. Então, você é acostumado a agir numa relação de heteronomia, onde a sua ação depende de um terceiro, não depende de você mesmo. Então, alguém dá uma ordem para você e você faz de acordo com o que foi pedido. Tem situações que a tarefa, o desafio aparece ali, no gap da zona de autonomia entre as pessoas, né? E quando acontece isso, paralisa a equipe. E a equipe não sabe como agir, como resolver. Aí alguém dá um primeiro passo e fala assim, não, peraí, vamos entender melhor esse problema aqui. Começa a destrinchar esse problema. Quando ela faz isso, e essa pessoa fez isso porque ela se sentiu mais à vontade no grupo para fazer isso, né? E as pessoas que estavam ali confiaram nela momentaneamente para dar esse primeiro passo. Quando ela faz isso, a gente chama esse movimento de liderança. Só que não é aquela liderança pré-fixada que já existe nas empresas. É uma liderança emergente. Ela emergiu na hora que ela foi necessária. E para um tema que aquela pessoa foi a líder. Porque se fosse outro tema, poderia ser outra pessoa que está aí. Então, essa pessoa toma essa posição de liderança, resolve esse problema com a equipe e depois ela volta a ser um integrante normal. Porque a liderança não pode ser um cargo. Quando você fixa a liderança num cargo, você mata o fenômeno da liderança emergente. Você poderia ter muitas pessoas agindo com liderança nas organizações, mas quando você tem um líder pré-fixado e acontece um problema desse, todo mundo fica olhando para o líder esperando a atitude, ou o que fazer, não é? E deixa de ter esse movimento natural da liderança emergente. Então, a liderança é um fenômeno social que emerge das relações entre as pessoas quando elas trabalham com colaboração e autonomia, né? Entender isso muda muito a forma de você ver a empresa e os resultados que você tem, principalmente sobre as pessoas, né? Então, olha só. Se você tem heteronomia predominando nas relações entre as pessoas da sua empresa, a pessoa quer fazer as coisas, mas não pode, porque o chefe ainda não definiu, o pessoal está em reunião lá, ainda não falou o que a gente vai fazer, e aí você começa a ficar entediado com o tempo. Esse tédio leva ao desinteresse, porque você fala assim, não adianta, temos que esperar eles definirem lá. Esse desinteresse leva à resignação, do tipo, aqui sempre foi assim, nunca vai mudar. E a resignação leva ao ostracismo. Você vira um zumbi organizacional e se você der sorte, você sai da empresa, abre a sua startup, faz alguma coisa, né? Agora, se é a autonomia que predomina nas relações entre as pessoas, a pessoa quer fazer uma coisa e ela tem abertura para isso. Então, a participação leva ao envolvimento. Aí a pessoa percebe que sozinha não vai dar conta. Esse envolvimento leva à colaboração. Essa colaboração leva ao engajamento, porque está todo mundo compartilhando o mesmo objetivo que foi proposto
por alguém ali. E essa colaboração tem como consequência natural a liderança emergente, né? Então, em última análise, o engajamento das pessoas no seu negócio, na sua empresa, depende de como as relações, do que predomina nas relações entre elas, se é autonomia ou se é heteronomia. Se é autonomia, você tem uma estrutura hierárquica muito pequena, porque você não precisa controlar as pessoas. Se é heteronomia, por definição, você vai ter muita hierarquia, muito chefe, né? Com base nessas ideias, eu trouxe aqui algumas ferramentas para vocês, para a gente encerrar aqui. Olha só. Uma ferramenta que a gente fez na WebGo em 2011, 2012, não lembro, é o Happiness Canvas, que é um canvas para que você possa capturar o sentimento das pessoas no trabalho. Então, quando a equipe acha que as coisas não estão legais, ela pode usar essa ferramenta, porque é uma ferramenta da equipe, né? Ela não é imposta pela empresa, nesse sentido. E aí as pessoas representam ali, por exemplo, com umas bolinhas adesivas, como elas estão se sentindo no trabalho e conversam sobre esse sentimento, deixando claro quais são as coisas que estão entristecendo elas, né? Ou que estão deixando elas bem felizes. Depois dessa primeira parte, elas elencam ali, ó, o que faz elas se sentirem bem no trabalho, ou seja, quais são os aspectos positivos que existem no trabalho, quais são os aspectos negativos, ou seja, as coisas que estão acontecendo ali e que fazem mal às pessoas. E eu me lembro uma vez de ter usado essa dinâmica numa empresa, o que mais apareceu ali como item que faz mal às pessoas era fofoca. As pessoas ficaram fofocando uma das vidas da outra. Então, às vezes, são coisas humanas, assim, sabe? Que atrapalham o trabalho. E o que poderia ser feito para aumentar a sua felicidade no trabalho, para que o sentimento, né, em relação à satisfação delas no trabalho fosse diferente. Então, as próprias pessoas elencam ações. E as próprias pessoas colocam essas ações em práticas. Porque essas ações não vão para o RH, não vão para a diretoria, não vão ser cobradas ali. Não, não. Isso é só um momento que a equipe separa na semana, por exemplo, uma horinha, para fazer uma dinâmica onde ela pensa ela mesma sobre como ela está se sentindo no trabalho. Então, é um jeito de você desenvolver autonomia, fazendo com que as pessoas pensem sobre elas mesmas, sobre a equipe delas e o que poderia ser feito para ser melhor. Então, é uma ferramenta, é o Happiness Canvas, essa aí, que a gente criou para poder capturar esse feedback do ambiente sobre as pessoas, né? Uma outra ferramenta que eu tenho aqui, que eu trouxe, é o Feedback Canvas, que serve para você capturar o feedback das pessoas sobre elas mesmas, né? Então, é uma dinâmica muito interessante onde a pessoa pede o feedback para a equipe, né? Esse feedback não é imposto por RH ou não é agendado com o gestor, não. Porque não quero controlar as pessoas nesse sentido, porque senão estarei fazendo uma gestão dirigida pelo medo, né? Quando eu marco uma reunião one-on-one com o gestor, isso é intimidador, né? A pessoa vai com receio para essa reunião. Então, quando eu peço feedback aos meus próprios colegas de trabalho, e essa ferramenta ajuda a organizar esse processo, eu consigo ter uma conversa muito mais natural, com base na confiança do relacionamento que eu estabeleci com quem eu trabalho. Então, por exemplo, a Carol quer saber como está a atuação dela em relação ao papel de gerente de projetos. Então, ela convida as pessoas que ela acha que tem opiniões boas para ela, né? Tanto críticas construtivas como elogios, e junto com essas pessoas, o primeiro passo que é feito é quais são as atividades aqui na empresa que são relacionadas diretamente ao papel de gerente de projetos. Então, essas pessoas discutem, né? E criam um alinhamento sobre como deve ser a atuação de um gerente de projetos. E aí, depois desse passo, de elencar as principais atividades desse papel, tanto a Carol como as pessoas que a convidaram, que ela convidou para a sessão de feedback dela, marca ali com uma bolinha adesiva nessa escala de 1 a 7, que é uma escala que a gente inventou na WebGo, mas que você pode adaptar para o jeito que você quiser.
como que vê a atuação da Carol no papel de gerente de projetos. Então, a Carol é o roxinho ali. Ela acha que ela é uma profissional. Tem uma pessoa da equipe, em laranja ali, que concorda com ela. Mas tem uma que acha que ela é professora, que ela atua tão bem que ela até ensina os outros a fazerem gestão de projetos. Mas tem outros dois que acham que ela é só uma praticante ainda, que ainda falta um pouco para ser profissional, né? E aí, quando a Carol percebe isso, é um alinhamento de percepção, né? E eles podem conversar. A Carol pode falar o porquê que ela acha que ela é uma profissional e as outras pessoas também explicam a classificação que deram para a atuação dela como gerente de projetos. Então, é uma conversa muito rica para uma pessoa que quer saber como se tornar uma profissional melhor, né? Depois disso, eles elencam ali para a Carol pontos positivos de como a Carol deve agir, né? Ou, observando o trabalho da Carol nesse papel, nos projetos que aconteceram na empresa, quais foram os pontos positivos da atuação dela, né? Quais foram os pontos negativos, ou seja, os momentos, as situações onde ela não conseguiu agir bem como gerente de projetos, e elencam para a Carol também ações de melhorias. Vai fazer um curso de Scrum, sei lá. Qualquer ação, vai ler um livro, conversa com as pessoas, né? Tenta chamar um gerente para fazer um trabalho em par com você no próximo projeto, enfim, né? Coisas que a Carol possa fazer para melhorar. E a Carol pega esse resultado aí e é dela. Ela não é cobrada se ela conseguiu executar a ação de melhoria, se ela melhorou ali para agora não sou mais nível 4, sou nível 5. Não, não é essa a intenção do Feedback Canvas. A intenção do Feedback Canvas é organizar a conversa para ela entender como ser uma profissional melhor. E é para ela. E é voluntário, quando é ela quiser. Então, você não precisa impor isso para a sua equipe, mas, ao mesmo tempo, isso enriquece muito o profissional, ajuda na compreensão do trabalho de cada um e desenvolve a autonomia e a colaboração entre as pessoas. Para finalizar, olha o manifesto ágil do RH aqui, que foi criado pela Pia Maria Toren. Ela escreveu um livro recentemente chamado Agile People e ficou famoso, né, principalmente nas áreas de RH. Quando ela fala, redes colaborativas mais do que estruturas hierárquicas, transparência mais que sigilo, adaptabilidade mais que prescritibilidade, inspiração e engajamento mais do que gestão e retenção, motivação intrínseca mais do que recompensas extrínsecas, ambição mais do que obrigação. E ela destaca ali ainda, tem valor no que está à direita aí, mas a gente precisava fazer predominar nas organizações o que está à esquerda. E aí, com essa explicação que eu dei até aqui, fica mais claro entender por que essas coisas em negrito têm mais valor hoje. Porque elas estão relacionadas a uma gestão ágil. E essa gestão ágil parte do princípio do envolvimento integral das pessoas nos processos de decisão e trabalho das empresas, né? E isso fará com que as empresas, com esse grande envolvimento das pessoas, baseado em autonomia e colaboração, possam ser mais ágeis e se adaptar rapidamente às mudanças de contexto, de cenário que a gente vê hoje. Era isso que eu tinha organizado para vocês aqui, para dar um norte, né? Porque é um tema bastante extenso, assim, e eu acho que já é o suficiente para a gente começar a conversar e responder algumas perguntas. Valeu, Matheus. Tem perguntas aqui, claro, né? Como sempre, provocativo, né? Então, acho que essa é a ideia, né? Eu falei no começo, já participei da tua formação, um final de semana inteiro intenso, de muitas reflexões e discussões. E aí eu vou tentar aqui, a gente tem esses minutinhos finais, juntar algumas perguntas. Eu vou tentar juntar a pergunta da Fabiana com a de William e também com a de Keila, e depois eu vou falando as outras, porque eu acho que elas têm algo em comum. E aí, se as receitas ou as respostas, né, forem diferentes, você vai falando. Então, a Fabiana, ela começa falando aqui como uma empresa que é grande, que não começou ágil, pode se tornar ágil, alguma dica? E aí, o William traz um pouco do contexto também, né, que os métodos ágeis são usados em TI, mas como é que aplicar em empresas tradicionais e familiares de maneira objetiva
E Keila também, de outra forma, trouxe a mesma coisa. Como é que uma empresa centralizada ou centralizadora, eu acho que talvez seja isso, pode ser ágil, né? Além da mudança de cultura, o que é necessário? Então, acho que estão relacionadas a essas três perguntas. Conta pra gente um pouquinho. Olha, uma empresa muito grande, para ser ágil, ela tem que se descentralizar, né? Ela precisa se reorganizar de forma distribuída. Então, por exemplo, se você tem uma estrutura monolítica, né, tudo centralizado e o topo da pirâmide é que decide todas as coisas que acontecem de importantes, então você sempre vai ter uma dificuldade de ser ágil. Se você divide essa empresa em empresas menores, em células, né, ou em áreas de negócio, você consegue, dando autonomia e transparência para cada unidade, ter uma agilidade maior. Matheus, mas não vai mudar na minha empresa tradicional, familiar, não sei o que. Pois é, né? Como que eu vi acontecer no Magazine Luiza, por exemplo, né? Que foi onde o nosso curso surgiu, né? Foi a primeira turma que a gente fez, foi no Magazine Luiza em 2017, eu acho, 2018. Eles criaram uma empresa nova dentro do grupo, né? Chamaram essa empresa de Luiza Labs, né? Um laboratório. Olha que nome instigante, né? Que é um lugar que se experimenta coisas, enquanto o Magazine Luiza, uma empresa lá de 70 anos, 60 anos, continuava do jeito que era, né? E aí essa empresa Luiza Labs, eles foram já se organizando de maneira ágil desde o início, usando essas práticas, né? Pensando em dividir as equipes, trabalhar em equipe, autonomia, colaboração. E hoje o Luiza Labs é enorme, tem mais de 1.000 pessoas. Então, uma estratégia simples é uma estratégia de substituição. Você cria uma empresa que já nasce ágil, essa empresa vai crescendo, a outra antiga vai diminuindo até que essa substitua a empresa antiga. É um jeito de pensar nessa mudança. Um outro jeito é fazer o que o Ricardo Semler, da Senco, fez na empresa dele, né? A Senco é uma empresa brasileira de metalurgia, né? Onde, ou seja, fábrica, né? Eu vi que tinha uma pergunta relacionada a isso ali, onde em 1983 o Ricardo Semler assumiu como CEO e descentralizou, distribuiu o poder que ele tinha para toda a organização. Envolveu os operários do chão de fábrica nas principais decisões do negócio. Abriu os números financeiros e os salários entre todos e pediu sugestão de como a gente poderia lidar com esse problema na empresa. Tratou todo mundo como adulto. Simples assim, né? Ele só conseguiu fazer isso porque ele era o dono. Então ele detinha todo o poder. Ele conseguiu espalhar isso de uma maneira muito forte, né? Então, se você não consegue fazer esse movimento porque não detém poder, começa com um pequeno experimento numa equipe, numa área e tenta chamar a atenção para aquilo. De repente isso contamina, né? Outras pessoas, outras áreas e isso acaba se alastrando. Da mesma forma como aconteceu com a área de TI. O pessoal começou a ver a área de TI trabalhando com essas coisas, nossa, vamos fazer isso aqui também. Então, serviu de inspiração, de influência, uma área aplicar esses métodos de trabalho diferentes, né, para que outros também pudessem usá-los. Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Morningstar, que é uma empresa grande também, tem cerca de 400 pessoas, mas na época da colheita do tomate chega a ter 4.000 pessoas. Eles plantam e processam tomates. Então, é o pessoal de fazenda, né, que lidam com a terra, com plantações. Eles têm uma estrutura distribuída baseada em autonomia, colaboração e autogestão, né? Então, assim, se a empresa é grande, ou se é uma fábrica, ou se é uma fazenda, ou se é da área de TI, ou se não é, é só um preconceito bobo que a gente tem muitas vezes, porque tem uma crença limitante. Porque, no fundo, são pessoas, e pessoas trabalham dessa maneira fora das organizações o tempo todo. É que a gestão tradicional ela é antinatural. Não é o jeito que a gente é acostumado a fazer fora das empresas. O que a gente está tentando fazer vamos trabalhar aqui dentro da mesma maneira que a gente é acostumado a trabalhar fora daqui, nos grupos que a gente participa, nas coisas que a gente faz.
porque isso gera muito mais valor em termos de colaboração, de inovação, que é o que importa agora, né? Tudo que pode ser automatizado está sendo automatizado. Ou seja, todo trabalho que não necessita pensar está sendo automatizado. O que sobra são coisas que só pessoas conseguirão fazer. E aí, essas coisas são complexas, é preciso fazer em colaboração. Por isso que você precisa fomentar esse relacionamento entre as pessoas, como um movimento também, né? Ontem eu participei de uma live e tivemos uma pergunta muito semelhante a essa. Um outro ponto que eu destaquei na live foi o seguinte: dê transparência. Mostre às pessoas o que está acontecendo na empresa. Revele o que só os gestores sabem. Porque daí você começa a ter uma participação dessas pessoas de uma maneira muito efetiva. Porque às vezes o que diferencia a atuação de um gestor para a atuação de uma pessoa, de um grupo, é que o gestor tem acesso a algumas informações privilegiadas, enquanto o resto das pessoas não tem. Mas e se elas tivessem? Como elas agiriam? Elas agiriam com responsabilidade? O que você acha, né? De qual premissa você parte? Que as pessoas são, eu desconfio de todo mundo ou eu confio em todo mundo? Você contratou os melhores e quem você confia para trabalhar, ou você confiou os piores e que você desconfia totalmente para que eles tenham acesso a essas informações da empresa? Então, é uma questão de como você olha a empresa. Legal. Vou fazer uma pergunta em cima da pergunta de Paulo Dossi aqui, meu colega, porque ele falou de fábrica, acho que já ficou mais respondido. E aí, duas perguntas rápidas. Esse processo de mudança dessas empresas que não nasceram ágil, que são, enfim, centralizadoras e tudo mais, é possível acontecer de baixo para cima ou só de cima para baixo? E aí, pegando um gancho aqui na pergunta de Paulo, ele fala de mão de obra de fábrica que tem menor acesso à educação formal ou menor nível de instrução. Nível de instrução tem a ver com autonomia ou não, na sua opinião? Eu acho que essa mudança ela é sempre de quem detém mais poder na organização. Então, pode ser que, por exemplo, uma área de TI comece um movimento numa organização. Aí isso chama a atenção. Na hora que a alta gerência, o diretor fala, não, vamos fazer isso na empresa inteira. Aí faz na empresa inteira, né? Mas faz do jeito que ainda mantém o poder na mão deles. Isso que é o ruim, né? Não faz de uma maneira real, de verdade. Por exemplo, faz o RH ser ágil, né? E isso é um jeito de manter as coisas como estão, só que com label de ágil. Não é uma mudança. Mas é um jeito de mostrar que estamos modernizando. Tipo essas empresas que começam a colocar videogame, sinuca, pimbolim, sabe? É visual, é uma maquiagem, né? Nesse Setor da sentido, assim. felicidade. Exatamente. Então, assim, é muito superficial ainda. O grau de instrução tem a ver, sim, com o grau de autonomia de uma pessoa, né? Então, se você começa a trabalhar dessa forma, não será mil maravilhas no primeiro dia. Não será. Porque essas pessoas não estão nem desenvolveram, às vezes, as competências socioemocionais para lidar numa situação como essa. Mas isso tem um ganho no médio prazo enorme, porque essas pessoas vão se capacitar enquanto trabalham, vão se tornar profissionais melhores, mais complexos. Então você vai parar de lidar com um monte de gente de baixa qualificação e ficar pensando em um monte de regras, processos, controle, gente para controlar, para ter pessoas mais capacitadas, mais desenvolvidas que podem trabalhar sem controle. Então, assim, para onde que a sua empresa está indo? Para ficar indefinidamente controlando todo mundo, porque todo mundo tem baixa capacitação? Ou você vai investir nisso para que o grau de envolvimento aumente e o grau de controle diminua? Né? É um jeito de pensar. E se essas pessoas perceberem isso com transparência na relação, por exemplo, eu vi ali que na pergunta dele tinha uma questão sobre salários, né? Por que essas pessoas ganham um salário baixo? E como que elas poderiam ganhar um salário maior? Se elas entendem isso e a empresa ajuda elas nesse processo, estabelece-se uma relação de confiança e de segurança muito grande. E aí as pessoas começam a entender o trabalho que elas fazem, o negócio que elas participam. Hoje as pessoas trabalham nas empresas sem saber o negócio que as empresas fazem. Não tem noção do que acontece lá. Não sabe nem porque o salário é baixo. Quando você lida com essas pessoas tratando-as como adultas, então você também tem um comportamento de adulto vindo das pessoas para a organização.
né? Isso é um salto de fé, porque as pessoas acham que não. As pessoas acham, não, o pessoal vai tudo... É tipo criança, eles não são responsáveis, são preguiçosos, né? O que eu falo é o seguinte, experimenta um pouquinho, faz um teste. Vocês vão se surpreender. Legal, gostei do salto de fé. Vou seguir aqui para outra pergunta, que a gente tem o tempo aí aqui limitado. E aí o Anderson, que inclusive é meu pai, pergunta se você acha que as as instituições educacionais, e aí ele especifica universidades, estão preparadas para gerar gestores com esse perfil hoje. Sim ou não? O que é que Não, falta? não porque a nossa educação, o nosso ensino ainda é voltado para o jeito tradicional de se trabalhar, né? A gente forma nas faculdades empregados, né? A gente não forma pessoas que vão trabalhar dessa forma, com autonomia, colaboração em equipe. É preciso mudar, inclusive, o modelo educacional. Essa é a razão da gente ter aberto uma escola aqui em Poste Caldas, chamada Escola Lumiar, porque a Escola Lumiar tem uma metodologia de ensino e aprendizagem que é baseada nessas ideias que eu compartilhei com vocês durante uma hora, né? Para que as crianças que estão ali consigam desenvolver esse senso, essas habilidades socioemocionais, esse trabalho em equipe desde cedo. E aí, quando essas crianças chegarem no mercado de trabalho, também exigirão esse tipo de organização das empresas, sabe? É uma mudança, né? Sei lá, são mais de 100 anos aí, né, na administração científica influenciando a forma como a faculdade ensina. Inclusive, o fato da faculdade separar disciplinas, separar cursos, tem a ver com a especialização do fardismo, né? E aí, ou seja, é um sistema muito grande, assim, nós vamos ter que mudar isso devagar. Por isso que eu acredito que começando das crianças é um bom começo, assim. Perfeito. Deixa eu seguir aqui para a pergunta de Daiane ou Diane, né? Como manter estimulados aquelas subequipes sem considerar altos salários, né? Eu entendo que as pessoas devem entrar com propósito e encontrar motivadores intrínsecos. Acho que a gente acabou já falando disso, mas se tiver alguma coisa para completar. Salário não pode ser um motivador. Salário tem que ser um valor que não traga o senso de injustiça. Por exemplo, eu trabalho numa empresa e ganho 1.000. Eu olho para as outras empresas, todo mundo que faz a mesma coisa que eu faço está ganhando 3.000. Tem uma coisa errada. Então eu vou ficar descontente porque eu percebo um fator de injustiça ali, né? Então a primeira coisa é você precisa ser capaz de pagar um salário que não cause um sentimento de injustiça. E é importante, às vezes as pessoas que trabalham não têm muita noção. Você trazer essas informações para a pessoa. Olha, é o seguinte, no mercado se paga tanto para um profissional assim, aqui em Recife as empresas estão pagando tanto, né? A nossa empresa, pelo tamanho, não tem a mesma capacidade de pagar um salário tão alto quanto aquela outra empresa. Olha aqui as nossas finanças. Por isso que a gente só consegue pagar para você um pouquinho a menos. Então, quando você explica para as pessoas, elas compreendem, elas conseguem entender o que está acontecendo e aí o senso de injustiça sai, né? Você não deveria usar nenhum estimulador para que as pessoas trabalhem, né? Você precisa tirar as coisas que desestimulam as pessoas. É o contrário, né? Não tem pouca coisa para estimular, você tem que tirar a política, a estrutura, a hierarquia, o salário baixo, é o que atrapalha as pessoas, porque elas se candidataram para trabalhar na sua empresa, sabe? Elas quiseram entrar lá, elas foram atrás do emprego, elas tinham motivação para fazer isso. Você que, de repente, com as práticas que existem lá, que agora se preocupa, como eu posso estimular as pessoas? Vamos criar um departamento, criou o RH, que fica só pensando em como motivar as pessoas. Então, assim, a causa raiz do problema é antes, né? Tá, agora assim, vamos para outra pergunta que é minha. Uma curiosidade. Se a tua fábrica de software, né, se ela não fosse tão autônoma, tão no modelo agile, ágil, tudo isso que você contou para a gente, qual o tamanho ou quantas pessoas a mais você acha que deveria ter para conseguir produzir ou criar o que você autônomos? Nossa, eu acho que a gente seria bem maior, porque eu fico lembrando primeiro que a nossa não é fábrica de software, é ateliê de software, Ateliê, justamente porque desculpa, vamos lá, tem arte na história.
Agora, a fábrica de software é muito departamentizada, né? Separa muitas pessoas, tem um Aham, processo muito assim. Então, assim, eu acho que a gente produz hoje a mesma coisa que a fábrica de software que eu trabalhava, tinha 200 pessoas que produziam, sabe? Porque ela é tudo muito separado, muito especializado, o trabalho. Aqui é aham, tudo mais em equipe. Mas eu acho que o maior ganho, sabe qual que é? Como dividir a gestão entre todos da empresa alivia o peso da gestão no ombro de cada um. Fica leve, sabe? Então uhum. eu, mesmo sendo um sócio, eu consigo pensar em coisas diferentes, me envolver em iniciativas que eu acho interessantes, em projetos que eu acredito no ateliê de software mesmo, sabe? Eu não preciso ficar numa posição de sou sócio, sou um gestor, não. Eu faço as coisas que me realizam e que geram valor para o cliente, né? Desde quando eu abri a minha empresa. Então eu continuo ainda motivado para fazer o trabalho que me levou a criar uma empresa. Isso é muito bom, porque senão eu teria que ficar preocupando com plano estratégico, não sei o quê, financeiro. Eu me afastaria do trabalho que me cativou a abrir a empresa, sabe? Isso eu vejo o maior ganho de todos, para os gestores principalmente, que são excelentes pessoas para gerar valor para o cliente, mas hoje são engolidos numa estrutura hierárquica, numa burocracia e afastam essas pessoas dos clientes. Legal. Matheus, assim, queria demais agradecer tua participação. Não sei se todos os convidados perceberam, mas ele está vestido aí com a camisa de Pernambuco, então veio aí a caráter, se vestiu aí para, né, para mostrar para a gente o quanto que ele gosta aqui do nosso estado. Então, obrigada pelo teu tempo, obrigada por compartilhar com a gente. São reflexões, às vezes são algumas pancadas no estômago, talvez no meu não doa tanto a primeira vez, porque eu já escutei isso antes, mas a gente precisa refletir algumas coisas, né? E concordar ou discordar, ou construir algo melhor, mas eu acho que o diálogo e uma visão diferente de tudo que a gente já conhece faz há 100 anos, minimamente provou-se necessário nesse período que a gente está, porque tudo se desfez em 15 dias, né? Então, valeu demais. Acredito que o grande público aqui que está com a gente são RHs, então peço aí para você finalizar tua mensagem final e se, qual é uma dica, um conselho, ou como é que é. Eu entendi assim, como é que RH passa de setor para mentalidade e como esses profissionais podem ajudar. Né? Então, me despeço aqui e deixo a palavra final com vocês. Tá. Carol, eu vou compartilhar aqui no chat o link do curso que eu Tá? ministro, porque ele aprofunda muito essa palestra que a gente teve aqui. As pessoas que tiverem interesse, quiserem conhecer um pouco mais, eu acho que esse curso é um lugar bom. Sobre os profissionais de RH, eu só criei esse curso porque eu acredito fundamentalmente que são as pessoas que vão promover essa transformação organizacional. O RH está no coração das empresas. Tudo passa pelo RH, tudo. Na entrada, na saída, nas definições, na implantação, tudo passa pelo RH. Se o RH mudar a mentalidade, começar a agir de forma diferente, eu acho que ali pode nascer um movimento que transforma as organizações do centro para fora, né? Pela posição que o RH tem. E aí, o que o profissional de RH tem que pensar? Ele tem que pensar em espalhar as competências do RH por toda a organização para que o RH se torne desnecessário. Você, como profissional de RH, vai atuar como facilitador desse processo e vai apoiar todos os times, todas as equipes, para que eles consigam contratar, demitir, discutir sobre salário, feedback, qualquer outra coisa. Então, assim, não se preocupe, porque você sempre será útil, você sempre será importante. Não é porque o departamento não existe que o trabalho que você faz deixará de existir, né? Mas se você conseguir se movimentar nesse sentido de empoderar as pessoas com as coisas que o RH faz, você não apenas se tornará importante, mas você ajudará o RH a sumir da organização e uma mudança estrutural iniciar de uma forma surpreendente. Então, assim, é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que eu acredito em palestrar sobre essas coisas, porque eu acho que o RH tem a confiança dos superiores e a atenção de todo mundo para poder promover esse movimento nas organizações. É o ponto que eu acho que
que as coisas começariam a mudar pelo RH e pelos profissionais de RH. Show de bola. Obrigada mais uma vez, gente. Obrigada a todo mundo que ficou até o final. É um prazer enorme tê-los aqui. A gente vai compartilhar o material e o link aí do curso do Matheus pelo meio list de todo mundo que se inscreveu. E se conectem nas redes sociais com a gente, com ele. Eu acho que aqui é só um começo de uma conversa, né? Então, quem assistiu, quem gostou, quem está vendo que faz sentido para você nesse momento, se conecta com a gente aí. É só o começo, a jornada é longa, mas se a gente fizer junto, acho que vai ser mais rápido, né? Então, é isso. Uma boa noite. Valeu demais. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.